O título da meditação de hoje será: da forma certa, a resposta é certa. Da forma certa, a resposta é certa. Mas para isso, vamos pedir direção do nosso Deus. Pai querido e maravilhoso Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai amado, venha nos conduzir neste momento, Pai amado, onde vamos meditar na Sua Palavra. Abençoe cada um dos meus irmãos queridos que estão participando deste culto, Pai amado. Abençoe todos aqueles que um dia irão ver, Senhor Deus amado, este vídeo, participar, Senhor Deus amado, dessa meditação. Que assim o Teu Espírito venha nos abençoar e sejamos alimentados e fortalecidos por Tua Palavra. Que o homem diminua, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso entre nós seja engrandecido. Amém. Amém. Da forma certa, a resposta é certa. Glória a Deus. Como apresentar uma petição a um juiz? Como que ela deve ser apresentada? Ela deve ser apresentada da forma correta. Uma petição a um juiz, dependendo de como estiver essa petição, o juiz pode invalidar a petição, porque é preciso estar dentro dos padrões especificados. Então os advogados, eles sabem, estudaram para isso, e eles sabem fazer a petição da maneira correta. Bom, por que eu estou falando isso? Como é que nós podemos apresentar os nossos pedidos a Deus? Como é que nós podemos falar com Deus? Orar, porque orar é falar com Deus. Mas alguém pode dizer assim: sabe, pastor, Deus sabe de tudo que eu estou precisando. Ou talvez até possa dizer: eu tenho o meu jeito de pedir. Ou ainda: Deus não está interessado em minhas palavras, se elas são bonitas ou não. Deus está interessado mais em meu coração. Bom, tudo isso pode ser verdade, e é verdade. Mas por que Jesus então nos ensinou a orar? Por que Ele fez isso? Porque existe uma forma correta de nós estarmos apresentando os nossos pedidos diante do nosso Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9, a parte A do versículo, só o comecinho, diz assim: vocês orem assim. Jesus então, o que Ele está fazendo? Ele está mostrando aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos como eles deveriam orar. E antes mesmo de Jesus dizer como orar, antes deste versículo 9, ele já havia dado 3 dicas preciosas sobre oração. Como devemos nos apresentar a Deus, como devemos pedir a Deus. Então, a primeira dica preciosa que Jesus dá é que não devemos fazer da nossa oração uma propaganda da nossa santidade. Mas isso é possível? Sim. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Sabe, queridos irmãos, por incrível que pareça, Jesus estava falando de pessoas que gostavam de mostrar para as outras pessoas que eles são homens ou até mulheres de oração. Sabe, como são espirituais, sabe? É incrível, mas está aqui no texto, isso é uma verdade.
Para Deus ouvir a oração e responder à oração, não é necessário que as pessoas vejam que nós estejamos orando. Pastor, mas será que nós não podemos orar em grupo? Claro que podemos orar em grupo e devemos orar em grupo. Se temos um pedido em comum, podemos dar nossas mãos, estar orando, podemos levantar um clamor no meio de toda a igreja, reunir um grupo para podermos estarmos orando. Claro que no meio dessa pandemia, reunir é a palavra menos indicada, mas em outros tempos nós podemos reunir e estarmos orando sim. A questão é que estes homens, eles estavam fazendo propaganda da sua santidade para os outros homens. E o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque os hipócritas, eles querem mostrar às pessoas aquilo que eles não são. Essa é a verdade. Segunda dica preciosa que o Senhor Jesus Cristo nos dá: ore a Deus reservadamente. Em primeiro lugar, meus irmãos, poder ter um momento reservado com Deus, isso é um privilégio tremendo e maravilhoso para mim, para você, para qualquer pessoa. Mas vamos ver Mateus capítulo 6, versículo 6 agora. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Glória a Deus. Quando você for orar, é uma dica do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo saiu muitas vezes para orar. Ele ficava em lugares solitários, ou seja, só ele e Deus. Ele falando com Deus, ele está dizendo: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, tenha um particular com Deus. Que coisa tremenda e maravilhosa. Eu diria que isso é um grande, tremendo privilégio que nós temos, de poder ter um momento a sós com o nosso Deus tremendo e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Então, o que o Senhor está dizendo, a primeira dica que Ele está dando é: não queira orar em público para mostrar que você está orando, que você é uma pessoa de oração. E também vá para o seu quarto em particular, fale com Deus em particular, em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira dica que o Senhor Jesus Cristo dá é: seja objetivo nas suas orações. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Glória a Deus. O Senhor sabe de tudo. Apesar de Deus saber de tudo que eu preciso, mesmo antes de eu abrir a boca, antes que a palavra venha à minha boca ou à sua boca, o Senhor já sabe daquilo que nós vamos pedir, daquilo que nós estamos precisando. O texto diz isso. Isso é uma verdade. Mas o Senhor, Ele diz para nós que nós devemos pedir. Mesmo sabendo que Ele sabe, nós devemos pedir. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 7, a parte A. Peçam e lhes será dado. É o que a palavra está dizendo. Peçam, eu preciso pedir, você precisa pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, no início eu disse: alguém pode dizer: mas Deus já sabe de tudo. Sabe mesmo. Mas isso não impede a necessidade que temos de pedir a Deus. Foi Deus que estabeleceu assim. Tiago capítulo 4, versículo 2, a parte C do versículo, e depois o versículo 13, diz assim: não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados.
Não tem porque não pede. Eu e você precisamos pedir. E precisamos pedir da maneira certa, da maneira correta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu disse que a dica que o Senhor Jesus Cristo estava dando era que as nossas orações, elas precisam ser objetivas, porque o Senhor, Ele disse que não adianta a gente ficar com vãs repetições, ou seja, vou dar o exemplo, a pessoa fica dizendo, ó Deus, me dá uma casa, me dá uma casa, me dá uma casa, me dá uma casa, ó Deus, me dá uma casa, me dá uma casa. Não, você não precisa fazer isso. Você não precisa. São vãs repetições. Olha só, Deus quer que a nossa oração ela seja objetiva. Você está falando com Deus. Ele entende aquilo que você está falando. Bom, Ele já sabe o que você vai pedir, então eu não preciso estar falando muitas vezes a mesma coisa, ou tentar explicar para Deus aquilo que eu preciso. A minha oração tem que ser objetiva. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, uma oração objetiva, curta e que teve a resposta de Deus. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Uma oração curta e eficaz. Uma oração objetiva. O que você quer? O que você quer? Você quer a cura para alguma coisa que você que está doendo em você, uma enfermidade, você quer a cura? Diga para Deus que você quer esta cura. Você não precisa fazer cara de coitadinho, você não tem que explicar por que você quer essa cura, você precisa disso, coloque isso diante de Deus. Jabes chegou e disse: Deus, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Parece que nós estamos num tempo agora que eu preciso que Deus me guarde dos males e das dores que estão por aí. Em nome de Jesus, tanto eu quanto você. E Deus atendeu o pedido de Jabes, em nome de Jesus Cristo. Talvez a nossa oração vai ser muito longa. E por quê? Porque nós temos muitos pedidos, muitas necessidades. Eu quero colocar muitos nomes, eu quero pedir a bênção para muitas pessoas. Isso vai aumentar o tempo de oração, sem dúvida nenhuma. Eu posso orar pela nossa nação, pelas autoridades da nossa nação. Eu posso, com isso, aumentar o meu tempo de oração. Mas a minha oração vai ser objetiva, porque Deus me entende. Agora, quem está dando essa dica é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que entende de oração e Ele está dando essa dica em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não faça de sua oração propaganda de sua santidade aos homens. Não, você não precisa fazer isso. Também, ore a Deus reservadamente. Você tem esse privilégio de ter um momento e outra. Você não precisa marcar hora com Deus. Você vai para o teu quarto e vai orar, qualquer hora. E esse Deus de graça, de poder, infinitamente grande e maravilhoso, vai estar te ouvindo naquele momento. Seja objetivo em suas petições, em nome de Jesus. Depois dessas 3 dicas que Jesus então diz, ore assim. Ore assim. Depois dessas 3 dicas, bom, Jesus já disse, Ele é o melhor professor de oração de todos os tempos. Ele sabe orar, Ele orava, Ele buscava de Deus, Ele verdadeiramente sabia orar e Ele sabia o que estava ensinando aos seus discípulos. Então veja só, Mateus capítulo 6, agora dos versículos 9 ao versículo 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos amados, esse texto que nós acabamos de ler não é uma reza. Não é uma reza. Eu não tenho que ficar rezando esse texto. Eu não tenho que ficar rezando muitas vezes o Pai Nosso. Ó, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso. Não é isso que o Senhor está dizendo. Aqui nesse texto, Ele está nos ensinando e colocando em ordem a nossa oração e como nós devemos iniciar a nossa oração. Agora a nossa oração está acontecendo no nosso quarto, reservadamente em nome de Jesus. Vou ser objetivo naquilo que eu vou orar, mas Ele está dizendo, ore assim, ore assim. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que, antes de pedir qualquer coisa, devemos adorar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que precisamos fazer na oração é santificar o nome do nosso Deus, é adorar o nome do nosso Deus tremendo e precioso. Antes de pedir, antes de colocar diante dele a nossa necessidade, nós vamos adorá-lo. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós vemos passagens na palavra de Deus, em Apocalipse, que as pessoas que estão lá no céu, que estão na presença de Deus, essas pessoas quando vão dirigir a palavra a Deus, eles se curvam com o rosto em terra, adoram para depois dirigir uma palavra ao nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: santificado seja o seu nome. Nós vamos santificar, adorar, engrandecer o nome do nosso Deus tremendo e maravilhoso. E dentro da adoração que nós vamos fazer, nós vamos também agradecer a Deus. Olha o que diz o Salmo 100 no versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam seu nome. Entrem por suas portas com ações de graças. Com certeza, nós temos motivos para agradecer a Deus. Recentemente fiz uma meditação, e o título dessa meditação era Grato ou Ingrato? Sabe, as pessoas que são gratas, elas abrem portas, e pessoas que são ingratas, as portas fecham. Nós vamos diante de Deus, nós vamos adorar a Deus, e nós vamos agradecer a Deus. Com certeza temos motivos para agradecer a Deus. Se vamos pedir, se estamos vivendo dias difíceis, se precisamos de uma cura, de uma intervenção, se está doendo nesse momento, tudo isso é uma verdade, mas com certeza nós temos motivos para agradecer ao nosso Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo é que está dizendo: vocês vão orar assim, vocês vão começar desta forma: santificado seja o teu nome. Pastor, quanto tempo eu devo gastar santificando o nome do Senhor? Isso é entre você e Deus. É entre você e Deus. Talvez você possa gastar 1 minuto, talvez você vai gastar o maior tempo engrandecendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem hora que nós estamos com tanta pressa de colocar os nossos pedidos diante de Deus e esquecemos quem Deus é. Ele é Deus, e Ele é digno da nossa adoração. Glória a Deus. Por isso, em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando, antes de pedir qualquer coisa, adore a Deus, santifique o seu nome
Em segundo lugar, Jesus está nos ensinando nesse texto de Mateus, ele nos ensina que devemos pedir segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. É a vontade de Deus que precisa prevalecer. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus! Sabe por que essas coisas não... Sabe por que as coisas não devem ser segundo a nossa vontade? Sabe por que, meus irmãos, os nossos pedidos não podem ser segundo a nossa vontade? Porque nós dizemos aqui, venha o teu reino, ou seja, se fazemos parte do reino de Deus, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o todo-poderoso Deus, e Ele tem a primazia em tudo, até nas minhas petições. Eu preciso, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir segundo a vontade de Deus. Isso quem está nos ensinando é o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Esse mesmo versículo, em uma outra tradução, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por que que nas minhas orações o que precisa prevalecer é a vontade de Deus? Porque o nosso coração é enganoso, meu irmão e minha irmã, por mais boa intenção que eu e você tenha. O nosso coração é enganoso, mas o coração de Deus não é enganoso. O coração de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita para nós, ela é agradável para nós, boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para mim e para você. Por isso não tenha medo de pedir segundo a vontade do nosso Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus! O próprio Espírito Santo intercede por nós de acordo à vontade de Deus. E aqui o que a palavra está dizendo: pois não sabemos como orar. Muitas vezes nós temos até uma boa intenção, sabe, meu irmão e minha irmã, mas nós não sabemos o que pode ser a respeito disso. Por isso, quando nós vamos colocar diante do nosso Deus, seja feita a vontade de Deus, seja feita como o Senhor quer, Pai amado. Se aquilo que eu estou pedindo, Pai amado, de alguma forma, Senhor Deus amado, o Senhor sabe que não será bom, então, Pai, que não prevaleça a minha oração, mas prevaleça a Tua vontade sobre a minha vida. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de fazer isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que nós podemos descansar quando pedimos algo para Deus e pedimos segundo a vontade de Deus? Por que a gente pode descansar? Olha o que diz Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo de orar segundo a vontade de Deus.
de dizer na sua oração que prevaleça a tua vontade, Senhor Deus amado. Eu quero ir, mas se a tua vontade é que eu fique, então, Senhor Deus, que prevaleça a sua vontade. Eu quero ficar, mas se a tua vontade é que eu vá, então que prevaleça a sua vontade na minha vida. Senhor Deus, estou lhe pedindo que o Senhor abra aquela porta, mas se a vontade do Senhor é para que aquela porta não se abra para mim, então que prevaleça a sua vontade. Não tenha medo, porque os planos de Deus são planos de paz para a tua vida, são planos que vai alegrar o seu coração. Por isso nós sempre repetimos: o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor, pode confiar. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Confiamos em Deus. Confiemos em Deus, que Ele tem o melhor para nós. Então, não tenha medo de confiar no Senhor, de orar e declarar a Ele: seja feito conforme a tua vontade. Em terceiro lugar, Jesus ensina uma lição muito importante na oração. Na oração, Ele ensina que para pedir, precisamos pedir perdão antes. Eu preciso de perdão para ser ouvido por Deus. Jesus está dizendo isso. Sabe, quando eu estou no meu momento de oração, quando eu vou colocar diante do Senhor a minha necessidade, eu preciso pedir perdão, eu preciso de perdão. E o Senhor Jesus diz: coloque nas suas orações também o seu pedido de perdão, mas também tenha a disposição. Você precisa ter a disposição de perdoar aqueles que te ofenderam. Bom, quem está ensinando isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 12, diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Senhor Todo-Poderoso, estou diante de Ti, Pai amado, mas me perdoa por minhas falhas, pelos meus pecados, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações, pelas minhas reações, Senhor Deus, por palavras que eu não deveria ter falado, por palavras que eu deveria ter falado, mas não tive coragem de falar. Senhor Deus amado, me perdoa pelo pecador que eu sou. Coloca isso diante do Senhor no seu momento de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas peça a Deus que Ele te ajude a perdoar aqueles que te ofenderam. Com certeza pessoas vão me ofender e vai te ofender, e isso gera mágoa no nosso coração, mas nós não podemos deixar essas mágoas se enraizar em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar todos os dias, e nós vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados todos os dias, e nós vamos perdoar aqueles que nos têm ofendido todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a recomendação dele para mim e para você. Olha o que ele diz na sequência desse ensino. Ele diz algo ainda complementando Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Misericórdia. Sem perdão, Deus não responde para nós. Eu preciso do perdão de Deus para que eu possa ser ouvido por Deus e Deus possa responder as minhas orações. Eu preciso perdoar aqueles que me ofenderam. Por mais que aquelas ofensas tenham me machucado, eu preciso perdoar. Isso faz parte da nossa oração cotidiana. É isso que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdão é uma ordenança de Deus para mim e para você. Não é uma sugestão de Deus, é uma ordenança de Deus, em nome de Jesus Cristo. Conclusão: se você quer pedir e receber, então é necessário, meu irmão,
pedir da maneira certa, porque assim a resposta será certa. Então você precisa, você não pode fazer da sua oração propaganda da sua santidade aos homens. Misericórdia, não haverá resposta. Não podemos ser hipócritas, conforme a palavra diz. Ore a Deus reservadamente, em nome de Jesus. Podemos orar em grupo? Podemos, mas podemos orar reservadamente. Esse é um grande privilégio que nós temos. Seja objetivo nas suas orações. Não fique com enrolação, não fique repetindo sempre as mesmas palavras. Ore a Deus, coloque os assuntos diante do Senhor, Ele está te ouvindo. Lembre-se da oração de Jabes, ela foi curta, ela foi objetiva, mas o Senhor respondeu à oração deste homem. Antes de pedir qualquer coisa, devemos adorar o nome do nosso Deus, santificar o nome do nosso Deus, agradecer ao Senhor por sua infinita misericórdia, por sua santidade absoluta. Devemos pedir segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Cada pedido que nós colocarmos diante do Senhor, nós vamos dizer: seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para pedir, precisamos do perdão. Se eu não receber perdão de Deus, eu não vou receber respostas de Deus. Por isso, eu preciso diante do Senhor confessar os meus pecados, pedir perdão para Deus por minhas falhas a cada dia em nome de Jesus, mas eu preciso também estar disposto a perdoar aqueles que me ofenderam em nome de Jesus, porque se eu não conseguir perdoar aqueles que me ofenderam, eu não vou receber perdão do Senhor. Misericórdia. Claro que quando formos orar, além de tudo isso, precisamos orar com fé, sabendo que Deus está ali nos ouvindo. Eu me lembro do testemunho de um homem, e ele sempre quando ia orar, ele pegava e puxava uma outra cadeira, e ele sentava numa cadeira, e a outra cadeira ele pedia: Senhor, eu lhe imploro, senta aqui comigo para me ouvir. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Aquele homem fazia isso, sabe, mas aquele homem tinha tanta certeza que Deus estava ali, que ele estava dizendo: Deus, por favor, senta aqui comigo, eu sei que o Senhor está presente. Eu e você precisamos orar, e orar com fé. Quando fazemos tudo isso que o Senhor nos determinou aqui, a dica que Ele deu, a direção que Ele deu, dessa forma, um versículo se tornará uma realidade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Agora você sabe orar. Agora você sabe se postar diante da presença do magnífico e tremendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Com certeza, Deus vai estar ouvindo a sua oração. Amém. Vamos orar. Altíssimo e soberano Senhor, nós engrandecemos o Teu nome e Te exaltamos pelo Deus magnífico e santo que o Senhor é. Toda honra, toda glória, toda majestade damos a Ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, nós, Senhor Deus amado, pedimos perdão por nossos erros, por nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor Deus amado. Senhor Deus, ajuda-me e ajuda cada um dos meus irmãos a perdoar a todos aqueles que nos ofenderam, que machucaram, Senhor Deus amado, mas nos ajuda a perdoar essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora pedimos que o Senhor, meu Pai amado, incline os seus ouvidos à nossa súplica, Pai querido, pois precisamos da sua intervenção sobre nós. Nos capacita, Senhor Deus amado, para que possamos orar como convém, Senhor Deus amado, para que este versículo venha a ser uma realidade em nossas vidas. Tudo que pedirem em oração, se crermos, vamos receber. Nós cremos, Pai amado. Eu sei que o Senhor é Deus que tem infinitamente, Pai amado, poder para fazer, além de muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que cada um dos meus irmãos seja abençoados e fortalecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui alguns pedidos de oração e nós vamos colocar esses pedidos diante do nosso Deus nesse momento. Nós vamos orar pela pastora Cristina, pela sua recuperação, pela recuperação do nosso irmão Rubens, da nossa irmã Maria José, em nome de Jesus Cristo. Vamos pedir pela saúde do Deilon, em nome de Jesus, também por ele e por sua família, pela perda da sua irmã. É duro quando perdemos alguém que nós amamos, que Deus possa confortar essa família. Também vamos orar pela Cláudia, que está com depressão. Ela também perdeu um filho. Misericórdia, misericórdia. Só o nosso Deus que pode confortar esse coração. E além disso, ela está com cálculo renal, com dores terríveis. Vamos orar pela Cláudia, pelo pastor Abraão, um irmão em Cristo abençoado. E esse nosso irmão em Cristo querido, pastor Abraão, ele teve Covid, mas depois do Covid, ele teve complicações com o seu diabetes e está difícil de controlar a glicemia. Misericórdia. E nós vamos colocar esse irmão querido diante do Senhor. E por pessoas que estão com Covid, nós vamos pedir a intervenção de Deus sobre a vida do pastor Isaac, em nome de Jesus, sobre a vida da Rosana, da Juliana, da Antônia, do Newton, da Simara, do Renê e da Lígia, da nossa irmã Marister, do Alexandre, da Noeli, do Jonas, da Leila, que está em estado grave, misericórdia, pelo Marcel Vitorino, que está com Covid, pela Vera. Vamos clamar por essas vidas, para que o nosso Deus possa abençoar. Primeiramente, nós vamos orar por aqueles pedidos de oração. Em nome de Jesus, vamos interceder por eles, vamos interceder por esses pedidos. Em seguida, você vai colocar o seu pedido diante do Senhor. Amém? Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, pedimos a sua intervenção sobre cada pedido de oração que é nesta urna. Há muitos, Senhor Deus amado, e nós suplicamos, Pai, entra com a sua provisão maravilhosa. Seja, Senhor Deus, essas vidas visitadas, alcançadas, tocadas e saradas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, para que a tua bênção gloriosa e maravilhosa, Pai amado, alcance essas vidas. Abençoe, Senhor Deus amado, a cada vida que aqui citamos. Pai amado, pela pastora Cristina, pelo Rubens, pela irmã Maria José, Senhor Deus, pelo Deilon, por sua saúde, por conforto, pela sua família, diante da perda da sua irmã, pelo pastor Abraão, por sua saúde, Pai amado, pela Cláudia, por aquela depressão, por aquela perda que ela teve, Senhor Deus, por esse cálculo renal. Senhor, sara, Pai. Senhor Deus, visita o pastor Isaac, a Rosana, a Juliana, Antônio, Nilton, a Simara, Senhor Deus, o Renê, a Lígia, a irmã Maristério, o Alexandre, a Noeli, o Jonas, a Leila, o Marcel Vistorino, Senhor Deus, a Vera, onde estiver essas vidas sejam tocadas, Pai. Se estiverem no leito hospitalar, sejam visitadas, Pai. Se estiverem numa UTI, Pai amado, sejam tocadas pelo seu poder em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus amado, eu sei que o Senhor está nos ouvindo, Pai. O Senhor é Deus que tudo pode, Senhor Deus amado. Não estamos, Senhor Deus, exigindo alguma coisa, mas estamos colocando diante do Senhor a nossa súplica, pedindo que a Tua vontade, esta assim, seja estabelecida, ó Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um dos meus irmãos queridos, Pai amado, que estão, Senhor Deus querido, participando neste momento. Que sejam visitados, tocados, sarados, que portas lhes sejam abertas, Senhor Deus amado, que toda seta do inimigo caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Tua bênção, a Tua provisão, ela prevaleça em nome de Jesus Cristo, Pai querido e maravilhoso Deus, onde cada um dos meus irmãos estão neste momento, que o seu lar seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que as suas finanças sejam abençoadas, Senhor Deus, que a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus Cristo, receba a tua bênção. Maravilhoso Pai, abençoa a nossa nação, sara a nossa nação, Senhor Deus amado. Abençoe o presidente, Pai, abençoe os governadores, Senhor Deus amado.
abençoe os prefeitos, Senhor Deus, abençoe a todas as autoridades, Senhor Deus amado. Não há nenhuma autoridade nessa terra sem que o Senhor saiba que ela tenha essa autoridade, e nós pedimos a tua bênção sobre ela, Senhor Deus. Sara a nossa nação deste Covid, Pai. Abençoe, Senhor Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta vacina, ou estas vacinas, Pai amado, que estão sendo ministradas. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo, Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, conceda-nos a todos nós, Senhor Deus, uma noite abençoada de sono e descanso. Senhor Deus, eu profetizo bênção aos meus irmãos, eu profetizo vitória aos meus irmãos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e declaramos, Pai amado, que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Por isso somos gratos ao Senhor, por isso exultamos no Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, maravilhoso e eterno Deus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu amo você. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero o seu bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. De todo o meu coração, quero o seu bem. Que o nosso Deus maravilhoso conceda alegria, bênção e vitória para a tua vida. Amém?